Será que chegou a hora de a Dorna e a MotoGP em si entrarem em cena para ajudar Honda e Yamaha a recuperarem terreno? Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Chamou atenção na semana passada uma entrevista de Carlos Espeleta, o diretor esportivo da MotoGP, para falar sobre a atual situação de Honda e Yamaha. Todo mundo sabe, né? A crise está instalada, as fábricas japonesas não são mais dominantes como elas eram outrora e agora estão sendo massacradas pela força italiana, especialmente da Ducati. E aí, nesse cenário, surgiu a possibilidade dessas fábricas poderem contar com as concessões, aquelas benesses previstas em regulamento que ajudaram todas as demais fábricas. Ajudou Suzuki, ajudou Ducati, ajudou Aprilia, ajudou KTM. Honda e Yamaha são as únicas duas, do grid atual pelo menos, que nunca se beneficiaram desse sistema. Só que tem um porém, né? Elas não se beneficiaram, mas teve a concordância delas para esse sistema entrar em cena. Só que pelo regulamento atual, nenhuma das duas tem direito, porque existem alguns cenários, né, que estão ali previstos no Código da FIM para que uma fábrica possa ser beneficiada por concessões. O primeiro deles, ser um elemento novo no esporte, né, uma fábrica que está chegando ali pela primeira vez desde 2013. Não é o caso de nenhuma das duas. Pode ser também uma fábrica que nunca venceu na MotoGP, desde aí também de 2013, que é o período que eles estão considerando. Também não é o caso das duas. Mas tem uma terceira hipótese. Se uma fábrica não conseguiu, né, nenhum pódio na temporada. Esse critério poderia ajudar as duas construtoras japonesas, mas não podem mais. Por quê? Alex Rins venceu no Grande Prêmio das Américas e o Fábio Quartararo foi terceiro no Grande Prêmio das Américas. Então essa única possibilidade que existia para ajudar essas fábricas dentro do regulamento atual foi eliminada lá na corrida de Austin pelo Rins e pelo Quartararo. Para que elas possam ser beneficiadas pelo sistema de concessões, e aí vamos fazer um parênteses aqui, o que são essas concessões? Primeiro, e é o caso mais importante, as fábricas que contam com as concessões, elas têm um limite maior de motores ao longo do ano. Mas não é só isso, não é só mais unidades. Diferente do que acontece com as outras fábricas, essas fábricas que se beneficiam, né, dessas benesses regulamentares, elas podem desenvolver o motor ao longo do ano, porque ele não é congelado na primeira etapa. Então isso é um recurso muito importante, porque durante uma temporada inteira eles conseguem ir introduzindo alterações ali para modificar o propulsor e aí tentar chegar no ano seguinte ou no decorrer mesmo do campeonato, depende do tipo de avanço que eles conseguirem fazer, em melhores condições. Além disso, eles têm mais liberdade também para testar, inclusive com os pilotos titulares, e tem também uma margem maior para correr com um piloto convidado. Por exemplo, hoje todas as fábricas não têm concessões, então elas podem inscrever um convidado 3 vezes, em 3 GPs no ano. No caso de quem tem concessão, isso dobra, então pode colocar 6 vezes um piloto de testes na pista, por exemplo. É uma ajuda importante, né? A gente viu que ao longo dos anos, ao longo de todos os anos, desde que, né, essa regra de concessões foi colocada em prática, a gente viu que a Ducati se beneficiou enormemente disso. Já faz muito tempo que a Ducati precisou contar com o sistema de concessões, mas ela soube se beneficiar disso para desenvolver a Desmocelite. A Aprilia fez um uso muito, muito bom e perdeu o direito a essas concessões no ano passado, porque o direito a concessões está atrelado ao resultado. Então, conforme você vai chegando no pódio, você tem uma pontuação. Vitória vale 3 pontos, segundo lugar vale 2 e terceiro lugar vale 1. E aí, quando você chega ali a um número, né, pré-estabelecido de pontos, você passa a perder direitos. Alguns direitos são removidos já na temporada, né, de imediato, e outros valem para o ano seguinte. Então, é compreensível que o Mundial olhe para essa regra e fale assim, eu preciso de uma brecha para ajudar essas duas. Porque aí a gente tem um parênteses, né? Eles perderam a Suzuki. Eles não podem correr o risco de perder Honda ou Yamaha. Não acho que vai acontecer, tá? Não acho que eles vão pular fora assim, entregar os pontos e sair fora. Mas nunca se sabe, né? A gente tá falando de duas fábricas
importantes, duas fábricas que têm um histórico tradicional, duas fábricas que são gigantes no mercado de motociclismo. Então não é bacana para elas ficar nessa situação onde elas estão o tempo inteiro apanhando de concorrentes. Elas precisariam conseguir evoluir. Só que tem um problema, né? Depende, para essa regra ser alterada, depende de um acordo unânime na MSMA, que é a Associação das Fábricas de Motocicletas Esportivas. De acordo com a Ducati, esse caso não foi levado a debate na comissão de GP, que reúne MSMA, IRTA, Dorna e FIM. Como não teve esse debate, eles estão dizendo assim, levaram o caso primeiro para a imprensa antes de conversar com as fábricas. Mas a Ducati se disse aberta a ouvir, desde que não seja uma coisa personalíssima, né? Eles querem que seja uma coisa que, assim, pode acabar beneficiando todo mundo. Hoje pode ser que ajude esses dois, mas amanhã pode ser que ajude outras equipes. A Aprilia já disse que não quer saber. A Aprilia não quer mudar o regulamento para ajudar as concorrentes. Porque a Aprilia ainda está ali numa posição mais ou menos frágil, né? Ela está num nível melhor do que Honda e Yamaha, mas ela também não está no nível da Ducati. Então, para ela abrir a brecha para que tenham concessões, significa ela se colocar numa posição mais frágil para ser superada pelas japonesas, enquanto ela não conseguiu chegar na adversária de Borgo Panigale. Então, o cenário é esse. É normal que a Dorna busque uma solução, porque para a Dorna também não é legal ver um grid dominado por motos Ducati, ver a disputa sempre ali mais centrada, né, em Ducati. Às vezes a gente tem uma aparição da KTM, uma aparição da Aprilia, porque mesmo que a Ducati brigue com vários pilotos, é um esporte, é um campeonato que está dominado pela Ducati. Então, para a Dorna, isso também não é saudável. É importante ter essa variedade. Mas, ao mesmo tempo, é absolutamente compreensível que nem todas as equipes queiram ajudar. Nesse cenário, eu acho que a Ducati fica numa posição mais frágil, porque quando a Ducati estava lá arrastando corrente, as japonesas, é claro, teve uma jogada ali da Ducati que ameaçou correr na categoria aberta, e aí isso fez com que a engrenagem, né, passasse a funcionar. Mas as japonesas concordaram, elas aceitaram que tivesse as concessões, e eu me lembro até do Lin Jarvis falando alguma coisa na linha de nós somos tão bons quanto o tamanho da nossa concorrência. Então não adianta você falar assim, nossa, eu ganho nesse esporte, sendo que só você, basicamente, está competindo naquele esporte. Você precisa de outras pessoas fortes, né, para você poder mostrar realmente a sua força. Mas a situação hoje é complicada, porque a gente está falando de duas fábricas gigantes, e aí se você dá uma brecha para elas e elas conseguem avançar, alguém vai ficar pelo caminho. E provavelmente alguém que teve que abrir mão, né, de manter o regulamento travado, alguém que aceitou mexer no regulamento, é quem vai correr o risco de ficar para trás. Então o cenário não é exatamente favorável, mas que é justo que a Dorna busque esse debate, isso é sim. Vocês acham aí? As fábricas aprovam uma mudança de regulamento ou Honda e Yamaha vão ter que caçar outro jeito de evoluir os protótipos? A gente se vê na semana que vem. Valeu!